Bom dia, alunos do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de Química Básica. Nesta aula nós vamos estudar o modelo atômico de Rutherford. Antes desse modelo ser descoberto por Rutherford, existiam dois modelos. O modelo de Dalton, que defendia que o átomo era maciço, certo? E o modelo de Thomson, que dizia que o átomo não passava de um pudim de passas, mas já defendia a natureza elétrica dos átomos, com partículas positivas e negativas, onde as passas representavam as cargas negativas. Mas os dois afirmavam que o átomo não tinha espaços vazios nele. Era uma massa única. Para isso, Ernest Rutherford realizou um experimento, em que nesse experimento ele utilizou uma caixa que emitia luz alfa, partículas alfa, em forma retilínea, e estes raios passavam por uma lâmina de ouro. E aqui revertiu tudo isso com um material fluorescente feito de sulfeto de zinco, onde é sensível à luz, e onde a luz batesse iria ficar marcado, certo? O que ele pôde concluir? Ele observou que ao emitir essas partículas pela folha de ouro, pela teoria de Dalton e Thomson, o que é para acontecer? Se essa partícula bater aqui no ouro, se tudo é maciço, é uma massa única, então o que tem que acontecer? Tem que bater e desviar, e voltar, certo? Desviar. No entanto, ele observou que 99% dessas partículas alfas transpassavam a folha de ouro, onde apenas 1% eram repelidas pela folha de ouro, chegando à conclusão de que o átomo é cheio de espaços vazios, certo? Porque se ele fosse totalmente maciço, uma massa única, deveria acontecer o contrário. Todas as partículas alfas que batessem na folha de ouro deveriam ser repelidas. No entanto, aconteceu o oposto. Elas foram transpassadas, 99% dessas partículas transpassaram a folha de ouro. O que é que provou isso? Justamente esse material aqui, sulfeto de zinco, é sensível à luz. Quando essas partículas alfa ultrapassavam a folha de ouro, elas ficavam impressas nesse material fluorescente. Isso é sensível à luz. Tudo bem? E o modelo atômico de Rutherford, observando aqui o experimento como ocorreu, certo? A emissão das partículas alfa e apenas 1% delas sendo repelida pelos átomos de ouro e 99% passando por esta camada fina de ouro, certo? Isso aqui prova que o átomo, na realidade, não é maciço, não é único, não é uma massa única, certo? Porém, o modelo que ele desenhou foi esse. É o modelo planetário chamado, certo? Onde o núcleo fica ao centro e em volta ficam os elétrons, tá certo? Circundando esse núcleo. Por que, voltando lá na apresentação, por que não passou direto aqui todas as se transpassavam, então por que não passou em forma retilínea todas as partículas? Porque justamente o átomo tem um núcleo, o centro do átomo é carregado positivamente. É isso, a ideia deles era essa, que o centro do átomo é carregado positivamente. Então as partículas alfa que são positivas, ao baterem no núcleo, elas eram desviadas. Por isso, as partículas alfa não tomaram apenas uma posição retilínea, porque encontrou algum obstáculo pelo meio
E a sugestão é que quem foi que ele encontrou pelo meio? O núcleo, que é positivo também. O que é que acontece com as cargas positivas? Elas se repelem. Cargas de mesmo tipo se repelem, certo? E cargas de tipos opostos se atraem. No caso aqui, como partículas alfa são positivas e o núcleo também é positivo, o que é que aconteceu com essas partículas? Foram repelidas pelo núcleo, acontecendo esse desvio, não deixando assim passarem todas elas de forma retilínea, certo? Então, tendo assim, isso aqui prova que o núcleo do átomo, né, é composto por material positivo e circundado por uma eletrosfera, que não é usado esse termo ainda, né? Circundado por elétrons próximo a ele, tá certo? Que é chamado o modelo heliocêntrico, né, do universo, tá certo? Modelo planetário. E para ilustrar isso, o comportamento disso é mais ou menos dessa forma que fica lá no interior do átomo. E justamente por esses espaços vazios que existem entre o núcleo e os elétrons, foi por onde as partículas alfas passaram. 99% delas passaram. Várias delas foram repelidas pelo núcleo, por se tratar de cargas positivas, batendo em carga positiva. O que é que acontece? Elas são repelidas, né? Então, acontecendo aquele desvio que ocorreu no experimento dele, provando a teoria de Rutherford. Tá certo? Sem mais nada a tratar, para o momento. Até a próxima aula.